Receber do Senhor a palavra. Pastor Fagner já esteve aqui na nossa igreja, é uma honra tê-lo aqui de novo. Sinta-se em casa, à vontade. Bom, queridos, depois eu quero trazer para a igreja que o Pastor Fagner, ele é lá do Ibicamp, e eu me formei lá também, inclusive nós estudamos juntos lá no Ibicamp. Hoje ele é mestre lá, dá aula lá, e a gente quer trazer o núcleo do Ibicamp para cá. Então depois a gente vai ver os detalhes com ele para poder trazer. É uma vez por semana, né? Uma vez por semana, vai ser aqui na igreja para facilitar para todos. Vai ter diploma de conclusão do curso. A Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Só a graça a gente pode ser que a gente seja enganado pela palavra, né? Porque virão os falsos profetas, falsos mestres que irão tentar trazer palavras distorcidas, mas quando você conhece realmente a verdade de Cristo sobre as Escrituras, ninguém te engana, né, pastor? Mas ele é melhor para falar do que eu, porque hoje ele é mestre lá da aula, e é uma bênção, e eu creio que será um tempo de vitória para essa igreja, para a gente crescer junto aí. Fique à vontade, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Todo mundo feliz aí? Amém, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre felicidade. Abre sua Bíblia no Salmo de número 1, por gentileza. Enquanto os irmãos localizam esse texto, gostaria de louvar a Deus por essa igreja, pelo pastor, pela pastora, pela amizade, pelo carinho, desde a porta, a hora que nós chegamos aqui, a recepção, que os irmãos nos recebem com tanto amor, com tanto carinho. Louvado seja Deus pela vida dessa igreja, pela vida de cada um de vocês. Tenho certeza que as bênçãos do Senhor é sobre a vida de cada um. Todo mundo achou o Salmo de número 1? Vamos ler todos juntos? Diz assim, olha, eu leio melhor e você acompanha. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Somente até aqui, pode tomar o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Irmãos, eu vim aqui hoje, como é festa, é o aniversário dessa igreja, uma igreja tão abençoada, com pessoas qualificadas e capacitadas para estar na direção, para cuidar da nossa vida. E hoje, meditando nessa palavra, eu comecei a pensar, a felicidade é um tema crucial na vida do ser humano hoje, seja ele de qualquer religião que for. Eu peço para você, sem ferir a sua liberdade, olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ela assim: você é feliz? Agora olha para o rosto dela de novo sem falar nada, só olha para ver a reação dela. Ela deu um sorriso para você? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Hoje as pessoas estão pautando a sua felicidade em homens. Alguém acha para mim o Salmo 118:8? Quem achar pode ler ele bem alto para mim, por gentileza. As pessoas colocam o seu senso de felicidade ou de alegria em políticos, em pessoas influentes. Tem crentes hoje em dia, queridos, que estão nervosos. Será que se o fulano ganhar, como é que vai ser, irmão? Quem governa a sua vida é Deus. Quem está no controle da sua história é o Senhor Jesus, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é gente do STF. Quem manda é o nosso Deus na história. Teve um episódio de um camarada que se achava o tal, o bambambam de tudo, governava tudo, chamado Nabucodonosor.
Deus falou, ele acha que ele manda alguma coisa, ele acha que ele pode mais do que os outros. Deus colocou ele durante 3 meses no pasto, comendo capim, como se fosse um animal, para dizer, para você saber que quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem determina sou eu. Alguém achou aí Salmo 118:8? Pode ler? Bem alto. O irmão que ia ler, leu o 9 agora, o 9 para complementar. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Você é feliz? Ou a sua felicidade ela varia de acordo com o governante? Ou a sua felicidade ela varia se você está com dinheiro na conta, no superávit ou no déficit? Ou a sua felicidade varia do jeito que o seu marido te fala, do jeito que a sua esposa te trata, do jeito que ela prepara a sua marmita ou passa a sua roupa? Hoje você está alegre, amanhã você está triste. Como que é a sua relação com a felicidade? A Bíblia Sagrada, ela nos dá o segredo da felicidade. O Salmo de número 1, queridos, para inaugurar o livro de Salmo, ele vai descrever o segredo da felicidade. O salmista, nos 2 primeiros versos do Salmo 1, ele fala 3 coisas que você não pode fazer e uma que você deve fazer, se você quiser ser feliz. Tem gente, pastora Sandra, que escolhe não ser feliz. Tem gente, quem é da década de 80, não vou falar que você é velho, porque eu também sou do último ano da década de 80, mas eu sou, né? Tem gente que está mais, né, pastor, para lá. Tinha um desenho, eu não lembro o nome, do uma hiena, de chapéuzinho. Ela andava, ela falava, ó céu, ó vida, ó... E tem crente que é assim, irmão. Tem crente que você encontra ele, dá até medo de perguntar, irmão, como é que tá? Porque se você perguntar, é só lamentação, é pior que Jeremias. É só lamúria, é só desgraça, é só derrota. Mas a felicidade daquele que ama o Senhor, que está no Senhor. O mundo pode estar caindo ao seu redor, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Louvado seja o nome de Jesus. Felicidade, eu perguntei no começo, você é feliz? Agora, tem gente aqui, queridos, no nosso meio, que está passando por momentos de frustração. Nunca antes se ouviu falar de depressão no meio do povo evangélico. Síndrome do pânico, crise de ansiedade. A pessoa soa a mão, nasce bolha no pé, ansioso, o que será amanhã, aquele boleto que chegou, ai, o meu marido que é tribuloso está bebendo, o meu filho que está indo para o mundo das drogas, está fazendo... E a gente fica aflito, mas a Bíblia nos ensina o segredo da felicidade. O livro de Salmo, queridos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu preciso citar alguns detalhes sobre esse livro para a gente poder entrar na mensagem. Se na sua Bíblia, no primeiro versículo, está uma letra negrito, na primeira letra, no bem-aventurado, alguém tem uma letra negrito no bem-aventurado, o B negrito? Não são todas as Bíblias que têm isso. Isso é uma característica, só para você se situar, que está começando um pergaminho, começando um... É uma frase nova. Observe o Salmo de número 3, por gentileza, só para você entender isso. Leia para mim o Salmo 3, pastor. Ele começa com uma letra negrito. Leia, por gentileza. Para aí. Senhor, começou em negrito, não começou? Olha o tanto de gente, meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, e eles ainda dizem que não há salvação para mim em Deus. Olha que absurdo, irmão. O que é que Davi está fazendo? Está chorando porque o filho Absalão entrou em Jerusalém para matar o próprio pai para assumir o trono. E as pessoas que Absalão tinha como amigo, na verdade ele fala,
como se tem multiplicado meus adversários. Na verdade, já era um adversário. Só que como ele estava no poder, era tapinha nas costas. Sabe quando você tem dinheiro para pagar o churrasco, a picanha, o contra-filé? Tá todo mundo lá, tamo junto, é isso aí, vamos lá. Na hora que acaba o dinheiro, irmão, acabou as amizades. Davi, na hora que ele foge com seus valentes, o Absalão entra, o pessoal, ele ouve de longe. Eu quero ver até Deus ajudar ele. Não tem nem Deus pode ajudar Davi. Davi está escrevendo. Acabou o pergaminho na lamentação. Eu imagino Davi pegando esse papel, amassando. Sabe quando você está escrevendo seu diário? E ele joga. E aí começa uma nova letra em negrito no verso. Ele muda a concepção, ele está lamentando. Está cheio de inimigo. Um monte de gente se levanta contra mim. Mas espera aí. Davi não era qualquer um. Davi já tinha vencido o leão, o urso, já tinha vencido o gigante Golias, tinha acabado praticamente com o exército dos filisteus. Ele se lembrou que existia um Deus na vida dele, que ficar lamentando não ia adiantar de nada. Aí ele escreve o próximo verso, numa outra página, num outro pergaminho. Olha o que ele fala, olha como é que muda. Leia, pastor, por gentileza. Mas tu, Senhor, Salmo 3. Olha só, no verso 1 e 2 ele está. Quando começa o verso 3, é um negrito, mudou a página. Hoje é dia de mudança de página na vida de muitas pessoas aqui. Ele lembra o Deus que ele serve. Ah, estão rindo de mim, tem adversários se levantando, querem a minha cabeça. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Eu quero ver quem vai me pegar. É o Senhor que é a minha glória. E é o Senhor que exalta a minha. Sabe por quê? Cabeça baixa, a coroa cai. Deus quer levantar a tua cabeça. Ele quer mostrar que Ele é o seu escudo. Então, queridos, eu estou dizendo isso porque o negrito no livro, na Bíblia, mostra mudança de página. O Salmo também, queridos, o livro de Salmos, ele foi escrito para adorar o Senhor que faz todas as coisas. Davi, ele escreve aproximadamente 73 salmos para servir como inário do povo judeu, para que fossem entoados louvores ao Senhor no templo do Senhor que ainda não existia. Porque Davi disse: ei, eu vou fazer uma igreja. O profeta Natan falou: top, faz. Quando Natan está saindo, Deus fala: ei, Natan, volta lá, não mandei você falar nada. Não era esse o recado. Sabe por quê? Tem profeta que fala em nome de Deus o que Deus não disse. Sabia? Tem gente que pelo desejo do seu coração quer ver o pastor abençoado e fala: pastor, Deus vai te abençoar. Mas não foi Deus que falou, é o desejo do coração. Mas Deus falou: Natan, volta lá e corrige, porque eu não quero que ele faça, porque na mão dele tem sangue. Mas quem vai construir é o filho dele, Salomão. Davi, irmão, se fosse alguns crentes como eu conheço hoje em dia, ia ficar emburrado. Sabe a sua esposa, quando você fala assim: não vou comprar esse sapato, ela fica assim, ó, fica com um bico desse tamanho. Davi, se fosse crente dos dias de hoje, ele ia falar: mas também não conta mais comigo para nada. Tem gente que traz uma ideia para o pastor não segue a ideia porque não é hora. Também eu não vou mais nessa igreja, eu vou embora, ninguém liga. Não, Davi falou: eu não posso fazer o templo. Mas ele não falou nada que eu não poderia arrecadar o material. Davi arrecadou o material do templo. O profeta não falou nada também sobre o inário, que é o livro de Salmo. Davi preparou o inário. Mas quem é que vai tocar nesse templo que ainda não existe? Davi falou: já sei, eu vou preparar, eu vou fazer os instrumentos musicais. O profeta não falou que eu não podia fazer. Mas quem é que vai tocar os instrumentos? Davi ensinou os levitas a tocarem os instrumentos que seriam tocados num templo que não levaria o nome dele, que levaria o nome de Salomão. Mas Davi não estava preocupado com receber a fama, a glória. Ele queria que o seu Senhor, o seu Deus, fosse glorificado, fosse louvado. Irmãos,
Tem algumas igrejas que eu passo por aí, quando tem uma festa como essa, às vezes tem um cachorro quente no final. Se o pastor não falar o nome da irmã Chiquinha que deu a salsicha, o irmão Joãozinho que doou o purê e o irmão Ricardinho que deu o pão, eles ficam bravos, porque tem que aparecer o meu nome. Eu que fiz, eu que doei. E tinha um monte de gente nessa época da pandemia que estava entregando cesta básica para os outros, tirando selfie. Abraçava as pessoas, mandava as crianças segurar a bolacha assim, ó. Mostra a bolacha que é negresco, para mostrar que é coisa boa. E fala, olha, e postava no Face, entregando aqui para mais uma família necessitada, constrangendo as pessoas. Mateus 6 diz: tudo que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não fique sabendo, porque glorificado tem que ser o nome do Senhor para sempre, não é o seu. Quem aparece aqui é Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Davi prepara toda a indumentária do templo, até a escala. Eu cheguei ali, tinha um pessoal na porta ali, as irmãs com aquele laço vermelho bonito, organização na casa do Senhor, um sorriso no rosto, porque a primeira impressão da recepção é que fica, a gente se sente acolhido, bem recebido, a gente volta. Davi falou assim: eu não vou estar no templo, quando eu morrer o templo não existe, mas eu vou preparar a escala. A prova é que quando o Zacarias entra para oficiar diante de Deus, que o anjo aparece para ele dizendo que a sua esposa Isabel ia engravidar de João Batista, que ele duvida e fica mudo, lembra? A Bíblia diz que era durante o turno de Abias. Quem que fez o turno de Abias? Davi, para uma igreja que ainda não estava em pé, que não levaria o nome dele, mas a intenção do maior autor de salmos era que não fosse o nome dele glorificado, mas que o Senhor recebesse o louvor, a glória, a honra. Louvado seja Deus. O livro de Salmo vai expressar a alegria. Quando você chega no Salmo 120, começa os salmos de romagem, ou de peregrinação, ou de degraus. Começa no 120, vai até o 134. São 15 salmos, irmãos. Para quê? Quando o povo voltou do cativeiro, eles tinham que subir durante 3 festas específicas para Jerusalém. A primeira festa era a festa da Páscoa, a segunda era a festa dos tabernáculos e a terceira a de Pentecostes. Atos 2 mostra que durante uma dessas festas, chamada de Pentecostes, estava todo mundo reunido subindo para Jerusalém, até que de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O negócio pegou, Deus abençoou, e todo mundo de todas as regiões viram o mover do Espírito Santo na vida dos apóstolos, porque durante essas 3 festas o povo tinha que peregrinar para Jerusalém. E o que eles faziam na peregrinação? Eles entoavam os cânticos de degraus. Inclusive, alguns irmãos aqui já me tem na rede social. Todo dia eu estou postando uma série de devocionais sobre o Salmo de degrau. 120, 121. É vidinho de 2, 3 minutos, mas que ajuda a nossa compreensão do contexto histórico desses salmos. No Salmo 119, queridos, antes do Salmo de degrau, vai mostrar que existe lá várias letrinhas no começo: Aleph, Bet, Gamel. Quando eu não era crente, eu lia o Salmo 119. Lia não, né? Eu olhava o Salmo 119. Eu ficava pensando: quem que é Bet? A minha avó chamava Bet. Será que é uma irmã? Aleph, será que é um irmão? Até que eu entendi que ali está o alfabeto hebraico. Sabe o que o salmista do Salmo 109 quer dizer? De todo o alfabeto, ou seja, toda a minha formação intelectual, de cada letra do meu vocabulário, do meu alfabeto, eu te louvo, ó Senhor. No A eu te louvo, eu entoo louvores, eu glorifico, eu exalto o teu nome. No B também eu glorifico, eu exalto o teu nome. Ele queria demonstrar um sentimento de adoração, um sentimento de gratidão ao Senhor. É para isso que serve o livro de Salmo. E eu fico vendo a vida de Davi, queridos, porque em Atos 13, 22, a Bíblia diz: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Quem está dizendo isso? Deus. Deus está dizendo que achou. Se ele achou, é porque ele estava procurando. Aí quando você chega em João 4, 23, fala que o dia vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura quem assim o adore. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Mas sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi adorava a Deus não só com o microfone na mão. Que tem gente que só adora a Deus quando o microfone está na mão. Quando a luz está no rosto, olha aqui, ó. Quando a câmera está ligada. Esse dia eu vi uma live, na época da pandemia, eu percebi que tinha uma irmã e ela filmava a igreja pegando fogo no Pentecoste e tal. Aí ela virava o celular para ela. Aí quando a câmera virava para ela, ela fazia assim, ó. Oh, glória! Oh, aí depois que virava, parava. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele estava lá no pasto, cheio de carrapicho, fedorento, porque quem vive lá no pasto abraçando animais não é cheiroso não, irmão. Cuidando de ovelha, não tinha ninguém vendo ele, mas o Senhor, que tem os seus olhos como chamas de fogo, que vê todas as coisas, estava contemplando a alegria de um coração, de uma pessoa que dizia: não tem ninguém me vendo, mas eu te amo, não tem ninguém me observando, mas eu te adoro, não tem pastor, não tem irmãos, não tem igreja, não tem luz acesa, mas eu te louvo, meu Deus, porque tu é o meu Senhor, o meu Salvador, a minha alegria. Louvado seja Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado com todo respeito agora com ela e pergunta: quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando a porta da igreja fecha? Quem é você quando a pessoa que você precisa impressionar não está perto te vendo? Davi só tinha ovelha olhando para ele, e ele pegava a sua harpa e entoava o melhor louvor ao Senhor. Eu lembro logo quando eu entrei na igreja, na assembleia, tinha umas irmãs que o pastor pegava de surpresa. O crente pode ser pego de surpresa, mas nunca despreparado, porque o arrebatamento da igreja está vindo aí. A irmã chegava: irmão, vou cantar um louvor aqui, eu não ensaiei, se eu errar os irmãos perdoa, é para Deus mesmo. Não, irmão. Deus, ele deu o melhor para a gente, ele deu o seu Filho unigênito. A gente não pode oferecer qualquer coisa para o Senhor. A Anitta, que canta pro cão, ela ensaia 3, 4 meses para se apresentar no caldeirão lá da Globo. E o crente é para Jesus mesmo. Não, irmão. Davi, antes da fama, antes de ser rei, antes de palácio, antes de trono, antes de glória, porque ele foi o grande rei de Israel, ele derramava lágrimas diante do Senhor, dedilhando a sua harpa sem ninguém ver. O livro de Salmo, conhecido como Terrilim, é o inário de um coração grato a Deus por todas as coisas que Ele faz. Você vai ver no Salmo 124, quando o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o Senhor faz grandes coisas sim pelo seu povo. Ele abençoa, Ele cura, Ele guarda, Ele liberta, Ele batiza no Espírito Santo, e Ele vai levar para o céu uma igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Mas medite comigo no Salmo, queridos. O livro de Salmo vai expressar que Deus merece o nosso louvor, o melhor. Só que no Salmo 1 que nós lemos aqui, ele vai dar um resumo do resto do livro todo. Ele vai mostrar o segredo da felicidade. Só que a felicidade, irmãos, é uma coisa que pouca gente entende. Tem gente que acha que ser feliz é ter dinheiro. Tem gente tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. O Michael Jackson, lembra do Michael Jackson? Milionário, trilionário, muito rico, ele precisava tomar remédio para dormir. A Bíblia diz que doce é o sono do trabalhador, quer ele coma pouco ou muito, mas a fartura do rico não deixa ele dormir. Às vezes você vê o irmãozinho com o carrinho de papelão, e ele vai cantando: foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigados em Jesus. Às vezes ele está sem despensa em casa, às vezes ele está com o filho doente, às vezes ele está sentindo dor no corpo, tendo que tomar remédio para trabalhar, para suportar a dor, mas a felicidade dele não está nessas coisas. A felicidade dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas o segredo está no Salmo 1. Com a sua Bíblia aberta no Salmo 1, o salmista vai destacar 3 coisas que você precisa deixar de fazer ou não fazer, e uma que você precisa fazer urgente, se você quer ser feliz de verdade. Porque tem gente que fala, eu sou feliz, mas porque acabou de ganhar um pagamento na conta. Tem gente que fala, eu sou feliz, com uma cerveja na mão, com um pino de cocaína no bolso, com amigos, pseudo-amigos. Só que quando chega no outro dia, quando a ressaca vem, quando a conta já não tem mais dinheiro, quando o copo de cerveja seca, ele só sente pesar. Traiu a esposa, gastou o dinheiro das compras do mês, deixou tudo no bar, deixou na biqueira, mas ele é feliz momentaneamente. Mas o cristão que segue essa receita do Salmo 1, ele é feliz todo dia. Eu vou repetir: o cristão que segue a palavra de Deus, ele é feliz todo dia. Aleluia. Pergunta para a pessoa de novo que está do seu lado: você é feliz? Agora você vai descobrir se você é feliz ou não. E quem vai dizer não sou eu, é a palavra. A palavra diz assim, vamos lá para o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio. O que é ser bem-aventurado? É mais do que feliz. Mais do que feliz. Então é mais do que feliz a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é ímpio? É uma pessoa que vive na impiedade. Sabe aquela pessoa dissimulada, irreverente, não tem temor, não tem medo de alguma coisa. Ele vive a vida no seu bel prazer. O irreverente, ele vem num culto na igreja, ele fica mascando chiclete, ele se senta como se estivesse no banco da praça, ele não está nem aí para o que está acontecendo, não tem respeito pelo sagrado, não tem piedade, vive a vida igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O ímpio é aquela pessoa que não tem escrúpulos, que ainda que você chore, o importante é que ele receba o bem. Não importa se você está chorando, o importante é que eu estou sorrindo. Mas a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O Evangelho ensina diferente. O ímpio, ele é psicopata. Ele não está preocupado com o que é certo, ele é preocupado com o que dá certo. Por exemplo, tráfico de droga, irmão. Dá dinheiro ou não dá? Dá ou não dá dinheiro? Só que destrói vidas. Problema deles, importante que eu estou ganhando. Isso é um ímpio. Bebida alcoólica prejudica o fígado, dá cirrose, destrói famílias, mas o dono do boteco não está nem aí. Importante que é o dinheiro no meu bolso aqui, e ele se faça até fiado se ele quiser. Impiedade. Está cheio de gente ímpia por aí querendo dar conselho para você. Seu marido, aquele tribuloso, separa, larga ele. Conselho de ímpio. Ah, você começou essa faculdade, é tão difícil, para que isso, rapaz? Não, faz um negócio mais fácil. Faz não, que conselho de ímpio. A Bíblia fala para Daniel, o conselho de Deus para Daniel foi: Daniel, tu porém vai até o fim. O negócio, a alegria das coisas não está no começo, está no final. Aleluia. O negócio não está no começo. Jesus falou: ei,
entre nesse barco e vão para o outro lado, porque o negócio não é aqui. Eu quero usar vocês do outro lado. Eu quero que vocês cheguem do outro lado. Só que está cheio de ímpio. A Bíblia vai dizer, queridos, em Êxodo 28, 21, que tem bom conselho. Moisés estava com uma nação de 3 milhões de pessoas no deserto, só B.O. Os pastores aqui sabem que cuidar de uma igreja não é fácil. É um monte de cabeça diferente, um monte de formação social, moral diferente. E quando se junta tudo aqui, dá problema. É B.O. atrás de B.O. Pastores, às vezes, fazem culto fúnebre de manhã e à noite estão no aniversário, orando pelo aniversariante. A igreja é assim. O sogro de Moisés, chamado Jetro, olha para ele e fala: rapaz, tá difícil para você. Escolhe homens capazes, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e coloque acima de 10, de 30, de 50, de 100, e aí eles vão resolver a situação, e aquilo que for mais grave, eles vão trazer para você. O Moisés falou: top, vamos fazer. E ele descansou, e aquilo que era mais grave, ele vinha e resolvia. Conselho bom. Aquele conselho bom que não é de ímpio, vale a pena você ouvir. Tá com dor? Tá gordinho? Procura um médico. Faça uma dieta. Cuide da sua saúde. Paulo falou para Timóteo: cuide da sã doutrina, mas cuide de você também. Que não adianta você estar cheio de Bíblia na cabeça e morrer. Um grande homem de Deus chamado McShane, quando ele tinha a minha idade, 33 anos de idade, ele morreu. Ele não cuidou da saúde e no leito de morte, o pastor foi visitar ele e falou assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. O que eu farei com a mensagem? Está cheio de gente, está cheio de coisa para fazer, mas não cuida da saúde. Conselho bom: cuide da saúde. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame a sua igreja, cuide da sua igreja, participe da sua igreja, seja ativo na sua igreja. Conselho bom. Só que tem conselho de ímpio. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 10 que quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume o trono. Um jovem de aproximadamente 20 anos de idade. Ele chega com os velhos e fala assim: o que eu posso fazer para o meu governo ser abençoado, bem sucedido? Os velhos falaram assim: rapaz, a gasolina está R$7. O quilo do contrafilé está 50. Abaixa a carga tributária, que o povo vai te servir com alegria. Ele falou: gostei. Conselho bom. Só que ele passou pela mocidade. Jovem acha que sabe tudo e não sabe nada. Às vezes o pai e a mãe falam uma coisa para o jovem, ele fala: esse velho não sabe de nada. Na verdade, o pai e a mãe já passou por ali. Irmão, fala a verdade. Se você pudesse voltar no tempo e seguir os conselhos do seu pai e da sua mãe, quantas coisas ruins você teria evitado na sua vida? Roboão passa pelos jovens, o jovem fala assim: rapaz, o dedo do teu pai era fino perto do teu. Teu dedo é mais grosso e mais. O teu pai batia com chicote. Você tem que bater nesse povo com rabo de escorpião. Olha que palavra, irmão. O que o Roboão fez? Aumentou, dobrou os impostos. A nação rachou. Um homem chamado Jeroboão chegou, começou a falar: companheiro, vamos comer picanha. Aí rachou o reino de Israel, reino do norte Samaria, reino do sul Judá, capital Jerusalém. Dividiu o povo. Conselho de ímpio. Diante de Deus, irmãos, tome muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Toma muito cuidado com quem você coloca para comer pão junto com você na sua mesa, porque é lugar de aliança. Tome cuidado que tem pessoas que estão ao nosso redor, eles querem até te ver bem, só não melhor do que eles. Está cheio de gente ímpia que quer te dar conselho, que quer induzir você ao erro, para dizer: bem feito. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Hoje no final nós vamos orar aqui, para que esse próximo ano Deus venha dotar você de inteligência, de sabedoria do céu, para você distinguir quem é que você deve ouvir. E Deus tem preparado pessoas para te orientar.
Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quer ser feliz de verdade? Não segue conselho de ímpio. Agora eu pergunto, quero que você não me responda, mas só me mostre com a cabeça. Já seguiu o conselho de ímpio alguma vez? Deu ruim ou não deu? Só que a Bíblia fala no Salmo 1 o segredo da felicidade. E o primeiro segredo é: não siga conselho de ímpio. Conhece alguém ímpio? Traga na sua memória agora alguém ímpio. Conhece? Ó, faz assim, ó. Fora. Eu quero ser feliz. Só que o versículo continua, queridos. Ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, nem se detém no caminho de pecadores. Mas todo mundo aqui é pecador, não é? Como é que explica isso? Todo mundo é pecador. Uma vez eu conheci um irmão que ele falou: eu não sou pecador não. Não peco? Eu falei: rapaz, então você é mentiroso, já pecou. Que a Bíblia fala lá em 1 João que quem diz que não comete pecado é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Olha só, já começou errado, né? Só que o pecado na nossa vida é um acidente de percurso. Sabe quando você dá uma topada na rua, você está andando de boa, você dá aquela... É o pecado. Agora tem gente que tem prazer em pecar. Teve um jovem que um antigo pastor meu disse que ele encontrou o jovem, e o jovem falou: eu conheço a palavra, eu conheço o evangelho, eu cresci na igreja, só que eu tenho prazer na prostituição, eu tenho prazer na orgia, eu tenho prazer na mulherada, na prostituição, eu tenho prazer, mas eu conheço a palavra. Aí já é iniquidade. Você peca, você não vive em pecado, é diferente. O pecado para o crente é um acidente de percurso. Só que o salmista está dizendo que se você quiser ser mais do que feliz, você não pode se deter no caminho de pecadores. O que é deter? Quando a polícia prende alguém, está detido, parou. Eu, irmão, eu tenho amigos, conhecidos, traficantes, assim como tenho conhecidos policiais. Eu tenho gente boa que eu conheço, tem gente ruim também. Eu chego na casa de alguém, às vezes de parentes, o máximo que eu fico é 10 minutos. Chego lá, e aí, beleza, tudo bem, tranquilo, sorriso, abraço, às vezes tiro até uma selfie junto, mas não ando junto. Agora tem crente, irmão, que... Olha, eu vou falar a verdade. Não pode ver um boteco aberto que ele já chega lá, tem nada que fazer ali, mas ele está ali olhando para o copo de cerveja, que antigamente ele era bebum, a boca dele enche d'água de ver aquele copo de cerveja. Sai fora dali, isso não é lugar para você. Tem gente que não pode ver uma coisa errada, que já quer pular no meio. Aleluia. Só que a Bíblia diz que não pode se deter na roda dos escarnecedores. 1 Coríntios 15:33 diz assim: olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem está de carro aqui? O irmão que cantou está de carro? O senhor também? Vocês são aqui do bairro? Vocês conhecem alguém tranqueira? Tamo junto então. Imagina o meu irmão aqui de blusa salmão. O senhor está saindo de carro aqui, passa um amigo tranqueira desse seu com uma mochilinha. Ô, abençoado, pô, tem como você me dar uma carona? Estou longe de casa. O senhor, não, vem aí. Conheço. Só que quando chega ali perto do Parque das Águas ali, a Baep enquadra. Ó, o irmão está na igreja, uma bênção, homem de Deus. Só que a mochila do menino que ele deu carona tá cheia de droga. O que vai acontecer com ele? É 15 anos. Tráfico de droga. Mas não é meu, eu estava na igreja e tal. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Vai até apanhar da polícia. A minha mãe me dizia assim: filho,
Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Queridos, essa palavra é para você, sabe por quê? Você tem que andar com quem é melhor do que você. Você já ora muito? Ande com quem ora mais do que você. Ah, eu já jejuo 3 vezes por semana. Ande com quem jejua mais do que você. Ande com quem é referência. Ande com quem te inspira a ser uma pessoa melhor. Ande com quem prega, com quem louva, com quem é de Deus. Amigo de verdade é aquele que te leva mais perto do Senhor, a ser parecido com o Salvador. Louvado seja Deus. Se você quer ser feliz, não se detém no caminho de pecadores. Primeiro, não segue conselho de ímpio. Não se detém em caminho de pecadores. E o versículo continua: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só que lindo. O que é se assentar na roda dos escarnecedores? É compactuar com a ideia de pessoas que desprezam a Deus e os seus princípios. É fazer aliança com as trevas e suas ideologias nefastas. É zombar e desprezar as coisas de Deus. Tem jovem, irmão, que eu conheço, que vai para a faculdade. E lá na faculdade está cheio de gente que despreza os nossos princípios morais. E zomba lá, é crente. Ah lá, o crente fica assim. Aí os jovens ficam, é verdade. E começa a zombar da fé. Começa a zombar das coisas de Deus. Começa a zombar daquilo que é sagrado. Começa a ter desprezo. Começa a ter ranço pelaquilo que é da parte do Senhor. Não vai ser feliz. Eu discutindo com uma jovem esses dias, ela disse: o aborto é uma coisa maravilhosa. Tem que ter, porque não? Porque coloca em... Eu falei: não. A vida começa na concepção. Ela falou: a sua fé é uma idiotice. Porque a medicina que eu estudo ensina que tem que fazer e todo mundo concorda. Eu falei: a sua medicina é uma idiotice. Porque qual é o foco da medicina, irmão? É salvar vida, e o aborto está tirando uma. Então não tem lógica. E começam a zombar: a sua fé é louca, você é doido. Não, eu sou doido é por Jesus. Ele é o dono da vida, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então está cheio de gente por aí, queridos, que zomba. Tem um filósofo muito conhecido chamado Leandro Carnal. Eu vi uma palestra dele, ele dizia assim: é muito fácil ser crente, porque quando tudo dá errado, você fala: foi a vontade de Deus. Quando tudo dá certo, você diz: foi a vontade de Deus. E ele zomba da nossa fé. Mas eu entendo diferente. Quando as coisas dão errado, é sim a vontade de Deus. Sabe por quê? Que tem coisa que dá errado na nossa vida, irmão, para a gente não virar as costas para o Criador. O escritor de Provérbios, chamado Agur, no capítulo 30, ele diz assim: Senhor, eu quero te pedir 2 coisas, e quero que o Senhor não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a pessoa mentirosa, e não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, porque se eu for muito rico, eu vou me esquecer do Senhor, mas também se eu for muito pobre, eu posso roubar e defraudar alguém e desonrar o teu nome. Me dá a porção certa de cada dia. É assim que funciona. Fala a verdade, irmão. Se Deus desse tudo o que você pediu, você estava aqui hoje? Eu estaria em Dubai. No mínimo. Aquele calor do deserto, naquela piscina a 300 metros de altura, naquele hotel de luxo. Se Deus desse o que eu pedi, eu não estaria aqui. Mas Deus, Ele dá o que você precisa, Ele não dá o que você quer. Deus, Ele te dá o pão necessário todo dia de manhã, quando você toma aquele café preto que seja, é provisão de Deus na tua família, na tua casa, na hora do almoço, ao participar, é provisão do Senhor no teu lar, na tua família, na tua casa. Aleluia. Aleluia. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mateus 10,16 diz: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, aleluia, como pombas.
como serpentes e simples como uma pomba. Você tem que ter prudência. Se você quer ser mais do que feliz, você precisa não seguir conselho de ímpio. Você não pode se deter, parar e andar e fazer aliança com quem é pecador e tem prazer no pecado e vai te levar a pecar, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 vai dizer, se você quer ser mais do que feliz, você não pode fazer essas três coisas. Só que o Salmo continua e diz, o verso 2, antes, é uma radical para dizer assim, todavia, em vez disso, ele tem prazer na lei do Senhor. Só que não adianta ter prazer na lei do Senhor só. Se eu perguntar aqui, quantos têm prazer na lei do Senhor? Todo mundo vai levantar as duas mãos. Só que tem um fato que evidencia que eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu medito de dia e de noite. A última vez que eu preguei aqui tinha uma piscina. E eu citei aqui o exemplo do se molhar. Molha um pouco, seca, molha de novo, seca. Isso é meditar. Está cheio de crente católico por aí. O crente católico é aquele que coloca a Bíblia no Salmo 91 aberta em casa e deixa lá para espantar contra os espíritos, para abençoar a casa. Isso não tem poder nenhum. A palavra de Deus só tem poder quando ela é lida, entendida e colocada em prática. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista está dizendo, se você quer ser mais do que feliz, irmão, não segue conselho de ímpio. Não se assenta na roda dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Em vez de você fazer isso, tenha prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Só que aí, irmãos, tem gente que diz assim, para você que prega é fácil, para o pastor que está aqui em cima, é boa, fez Ibicamp, pastora Santa no Ibicamp é fácil. Agora vai vir o Ibicamp aqui para a igreja para você aprender a palavra de Deus categoricamente. Olha que benção, irmão. Aí fica show, aí não, irmão. Eu devo ensinar isso para vocês. Quando você lê a Bíblia Sagrada, tem gente que fala, eu não entendo nada, eu olho, é umas palavras difíceis. Não, irmão, tem linguagem de hoje. Se você parar para pensar, você passa no mínimo por dia 3 horas no Instagram. E não passa 10 minutos com a palavra. Quer ser feliz? Medita na lei do Senhor, de dia e de noite. 3 princípios básicos para você entender a palavra de Deus. Quando você lê um texto como esse, você deve fazer 3 perguntas. Quantas perguntas? 3. Essa palavra aqui é simples e é prática para você. A primeira pergunta que você deve se fazer ao ler um texto, um versículo, um salmo completo, deve ser: o que esse texto quer falar comigo? O que o texto quer falar comigo? Você lembra daquela passagem que Jesus vinha andando sobre as águas e os discípulos olham lá e falam, é um fantasma? Vamos dar um exemplo, você lê esse texto. O que esse texto quer falar comigo? Quando eu li esse texto, sabe o que o texto falou comigo? Que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao medo, achando que eu vou afundar, Jesus sempre virá ao meu encontro para me ajudar. Eu li um texto simples. Só que o que o texto vai falar comigo é comigo. Vai falar uma coisa com ela, vai falar uma coisa com ele. Cada um deve se perguntar o que esse texto quer falar comigo. No dia que eu li esse texto, que eu fiz o meu devocional, falou isso para mim. A segunda pergunta deve vir depois, que ela é: quem sou eu no texto? Quem sou eu no texto? Você pega todos os personagens que tem ali. Tinha um barco, estava cheio de discípulos, Jesus vinha andando sobre as águas e Pedro desce para caminhar até Jesus. Você pode dizer, eu sou Pedro, estou andando sobre as águas. Olha que bênção, irmão, parabéns. Alguém pode dizer, eu sou Pedro afundando, eu estou igual Pedro, afundando com a mão para fora da água, dizendo, Senhor, me ajuda, que se o Senhor não pegar na minha mão, já era.
Às vezes você é esse Pedro afundando. Ou você descobre que você é um discípulo que ficou no barco, olhando para o Pedro e falando assim: tomara que ele afunde. Quem mandou ele descer? Às vezes você descobre que você é esse discípulo que, como diz no Nordeste, esse Pedro é amostrado. Está todo mundo quieto no barco, ele quer descer para andar sobre as águas. Tomara que ele afunde, eu vou dizer: bem feito. Quem é você no texto? Você deve fazer essa pergunta. Aí, se você descobrir que você é esse irmão que deseja o mal dos outros, vem a terceira pergunta. E agora, diante disso, o que eu devo fazer nos próximos 5 dias? O que o texto falou comigo? Quem sou eu no texto? E agora, diante disso, o que eu devo fazer? Às vezes você é aquele irmão, quando passa o rapazinho empinando de moto ali, você fala assim: cai, 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 cai. O pessoal deu risada. Os irmãos sabem o que é isso. Você descobre, e a palavra de Deus, ela tem o poder de te moldar a cada dia. Às vezes você vai ler o texto sobre perdão. O que o texto quer falar comigo? Perdoa. Quem sou eu no texto? A pessoa que precisa perdoar. Diante disso, a terceira pergunta: o que eu devo fazer agora, nos próximos 5 dias? Oi, mãe, me perdoa. Oi, pai, me perdoa. Assim hoje eu estarei sendo melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que eu estou sendo hoje. A palavra de Deus, quando você medita de dia, de noite, ela tem o poder de te moldar de acordo com o que Deus quer que você seja. Mas se você for um crente genérico que só pega a Bíblia de domingo para vir para o culto, para não chegar de mão vazia, você não vai conseguir ser feliz. Absolutamente mais do que feliz. Você pode sentir alegria, mas na hora que o rio correr, que o vento bater, a casa desmorona. Porque a Bíblia diz que tinha um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Correu o rio, veio o vento, veio tempestade, e a casa ficou firme de pé. Mas tem aquele que ouve a palavra: assemelhá-lo-ei como um homem imprudente e insensato que constrói sobre a areia. E aí vem o rio, o vento, e a casa vai embora, e a tristeza chega. Mas se você quer ser mais do que feliz, você precisa deixar de fazer 3 coisas e fazer uma: meditar na palavra de Deus dia e noite. Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 6:51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus. A palavra é o próprio Jesus. Louvado seja Deus. Pergunto para você, irmão: esse tipo de mensagem não é aquela mensagem para você sair virando mortal, desmaiar, lutar karatê. Não. Isso é uma mensagem para fazer você crescer. Pergunto para você, não me responda: qual é a sua relação com a Bíblia? Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Está cheio de gente que procura conselho de ímpio, que procura conselho de tantas pessoas, mas não tem a coragem de abrir a palavra de Deus e falar: Senhor, fala comigo. A Bíblia diz ainda, queridos, no versículo 3 do Salmo 1: será como uma planta plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tem um resultado. O salmo, ele é completo. Nós nem vamos falar hoje dos ímpios. É só para vocês hoje. Porque diz que se eu não seguir conselho de ímpio, não me deter no caminho de pecador, não me assentar na roda de escarnecedor, e ter antes disso prazer na lei do Senhor,
e na lei de Deus meditar dia e noite, eu vou ser mais do que feliz. E agora no verso 3 ele vai dizer o porquê eu vou ser mais do que feliz. Ele faz uma comparação que o crente vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Se você parar para pensar, irmão, a planta em si precisa do que para viver? Água, terra e água. Quando não tem água, a planta seca, murcha e morre. Só que quem deixa de fazer essas três coisas e faz a quarta, que é meditar na palavra de Deus dia e noite, vai ser feliz, porque vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E ser plantado junto ao ribeiro de água traz alguns resultados que resultam na nossa plena felicidade. Observe o verso. Planta junto ao ribeiro de água vai falar que em período de seca ela permanece firme. Quantas pessoas, irmãos, aparecem e depois somem? Qualquer coisinha que acontece, ele esmorece, ele desanima, ele seca e murcha. Sabe por quê? Está faltando água na raiz. Porque está deixando de... está fazendo três coisas que não deveria fazer, e o que deveria fazer não está fazendo. Não está plantado. Agora, quem deixa de fazer essas três coisas e faz a quarta, vai ser como uma planta, uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e dá o seu fruto no tempo certo, quer dizer, de produção. Produz. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelos frutos. Não pode uma árvore boa dar fruto mau, nem uma árvore má dar fruto bom. Ai, irmão, como é gostoso você chegar na beira de uma árvore e pegar do fruto fresquinho na hora e comer. Quem teve infância aqui sabe quantos quintais que a gente pulou para roubar manga, na casa do vizinho, goiaba, né? Hoje a molecada faz tudo pelo tablet, mas na nossa época a gente corria, esfolava o dedo, pulava muro, tinha infância porque era gostoso comer o fruto. Agora um detalhe deve ser destacado, queridos, que uma árvore que tem fruto, ela vai receber pedrada. Eu nunca joguei pedra numa mangueira sem manga. O interessante é que quando eu jogava a pedra, a manga caía, rachava. E está cheio de crente que está produzindo tanto fruto, que estão jogando pedra, que ele está rachado, está quebrado, está ferido, machucado, assim como o fruto. Só que sabe o que é interessante? Quando você descasca aquela manga, mesmo machucada, mesmo ferida, mesmo batida, ela é doce, ela é gostosa, ela não perde o sabor. Assim é a vida do cristão. Até com as pedradas, até com as pauladas, você não perde a doçura, você não perde o sabor, porque você produz fruto no tempo certo. Louvado seja Deus. Só que ainda diz que as suas folhas não caem. Sabe por quê? Quem é mais do que feliz, ele tem condições de abrigar outras pessoas. Quando você está andando no sol quente, quando você olha aquela árvore cheia de folha bonita, o que você faz? Você corre para a sombra dela, você descansa na sombra dela. E o cristão que pratica, que deixa de fazer essas três coisas e faz aquela que é meditar, além de ser plantado, além de produzir fruto, ele tem folha que não cai. Ele recebe quem está precisando, ele ajuda aquele que está necessitado, ele sabe amparar e acolher aquelas pessoas que precisam dele. Vem aqui, descansa, está difícil, a minha vida não é fácil também, mas vem aqui que eu vou te abraçar, eu vou te ajudar, junto nós vamos vencer, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho folha, porque eu estou plantado junto a ribeiro de água. Está com fome? Eu tenho fruto para te dar também. Louvado seja Deus. E o principal, irmão, prosperidade. A Bíblia diz que tudo quanto fizer, prosperará. Tem gente, irmão, tem crente que parece que jogou detergente no chão
e fica patinando, sabe? Quer andar e escorrega e cai. Tudo que põe a mão para fazer não dá certo. Mas tem aqueles que são felizes de verdade, que meditam na lei do Senhor dia e noite. Parece que tudo que ele pega para fazer dá certo. Deus abençoa, prospera, aleluia. José até na cadeia, ele foi colocado para ser chefe na cadeia. Ele foi abençoado, os presos foram abençoados, o Egito foi abençoado, porque quem medita na lei do Senhor dia e noite é próspero. Louvado seja Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Hoje nós podemos meditar um pouco aqui sobre o segredo da felicidade. Pergunto mais uma vez para você: você é feliz? A partir de hoje, irmãos, toda vez que vier alguém te dar um conselho ruim, o Espírito Santo vai falar: não, 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 não. Toda vez que alguém for te induzir a fazer algo errado, não se detém no caminho dos pecadores. Não, 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 não. Toda vez que alguém vier zombar da nossa fé, o Espírito Santo, mas você vai ter, se não tinha, o hábito bom de ler, de meditar, de se aprofundar na palavra do Senhor. Vai ter curso aqui, venha para o curso e se aprofunde na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer você mais do que feliz. Deus quer fazer de você frutífero, cheio de folha, com abundância de água na sua raiz, produzindo e principalmente próspero. Prosperidade vem de Deus. Agora eu peço que você coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se essa palavra simples do jeito que foi falou ao seu coração, eu não vim aqui, queridos, para vender sonhos. Eu não vim aqui para massagear o ego. Não, eu vim aqui para falar da palavra do Senhor. E a intenção do Espírito Santo essa noite é dizer: eu quero fazer de você muito, mas muito mais do que feliz. Eu quero orar por você que às vezes perde a sua paz por qualquer situação. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Você com a mão no seu coração, você vai falar com o Senhor. Eu quero orar por você que às vezes está ansioso com o dia de amanhã. Eu quero falar com você que às vezes se sente infeliz, triste, abatido, cabisbaixo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Enquanto esse louvor toca, você tem a oportunidade de expressar a sua alegria de servir a esse Deus que é poderoso, que é santo, que é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, visita, meu Pai, o teu povo. Visita, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Inexplicável sem ti. Espírito Santo, meu amigo íntimo, Jesus, ah meu Jesus,
vou dizer de ti, que me justificou, que me santificou, me fez filhos de Deus e herdeiros de tudo de Deus. Eu amo vocês três, vivo pra vocês. Me leva no teu vento, me carrega. Deus, eu te amo, não te troco por nada nessa vida, eu te quero mais. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Não, 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 não. Aleluia. Aleluia. Pode continuar. A palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Se prepara para uma felicidade plena. Uma felicidade que as pessoas olharão e dirão: eu não sei como ela consegue, eu não sei como ele consegue. Ainda que a situação seja caótica, mas a sua felicidade estará garantida na pessoa bendita do Senhor Jesus. Coloque a sua mão em cima, com a autoridade da palavra do Senhor ministrada nessa noite. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua família, eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua despensa, sobre os teus negócios, sobre esta igreja, sobre esses obreiros, esses pastores, sobre cada metro quadrado deste lugar. Eu declaro a felicidade plena, eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a virtude do Espírito Santo, eu declaro um sorriso, aquele sorriso não forçado, mas aquele sorriso de alegria, de contentamento, de felicidade. Pai, a nossa alegria vem de Ti, a nossa esperança vem de Ti, o nosso socorro é o Senhor, o motivo da nossa alegria é o Senhor Jesus. Pai, aonde estiver uma mão levantada agora, eu declaro, meu Pai, pela autoridade da Tua palavra aqui ministrada, visita, meu Pai, agora da planta dos pés até o alto da cabeça com graça. Eu repreendo a depressão, eu repreendo em nome de Jesus toda tristeza, toda angústia, toda maldição, toda palavra maldita lançada contra essa vida, seja agora, em nome de Jesus, caia por terra, seja derrotada. E Pai, enche o coração do teu filho, da tua filha de alegria, enche a vida dele, a casa dele, meu Pai, de alegria no teu Espírito Santo. Faz de nós, meu Pai, felizes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Bate no peito assim, fala: eu sou feliz na pessoa bendita de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vem tentar me derrubar, mas meu Jesus não deixa, o Senhor não deixa. Nele eu estou firme, firme na rocha. E não me importa a proposta que eu receba, a minha vida é do Pai, o Filho do Espírito Santo de Deus. Deus, eu te amo, não te troco
Aleluias. Aleluia. Que bênção, que palavra. Deus continue te usando. Teu ministério, viu, pastor? Deus te abençoe grandemente. Palavra, saímos daqui edificados, saímos daqui mais fortalecidos para esta semana, para que nós vamos enfrentar a partir de amanhã, mas sabendo que o Senhor está conosco todo o tempo, nos dando a vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos buscar a nossa felicidade. Vamos ser felizes na palavra do Senhor, como foi pregado aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Nós estamos terça-feira agora, às 19h30, o nosso tempo de oração aqui. Você que queira estar conosco, participar, é um momento de nós nos reunirmos, não é culto, é um momento de nós reunirmos para orar aqui na igreja. Então, se você tiver disponibilidade, não tem horário, você pode chegar a hora que... Nós estaremos aqui das 19h30 até as 20h30. É 1 hora de oração. Aí você, dentro do seu horário, se estiver passando, quiser estar conosco para nos ajudar a interceder aqui, nós estamos nesse propósito da oração. Será muito bem-vindo aquele que estiver à disposição de estar com a gente. Amém? E se prepare então para o jantar do sábado, né? Nessa semana aí a Sandra vai estar interagindo aí com o pessoal do grupo que está lá no grupo de casais lá, para dar uma agitada lá, mas vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada nesta noite. Obrigado, Senhor, porque nós estivemos aqui como igreja do Senhor, adorando, exaltando, engrandecendo o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos conduzido, Pai. Pai, nós sabemos que cada passo que nós damos é o Senhor que coloca o chão todos os dias para nós. Pai, nós estamos fortalecidos cada vez mais na Tua palavra. Esta palavra que foi pregada nesta noite nos fortalece em busca realmente da real felicidade, que é estar diante da Tua presença, da Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, por ministrar aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Nos dá uma semana abençoada para todos que aqui estão, famílias, filhos. Pai, abençoa, Senhor, o celeiro dos Teus filhos. Abençoa o trabalho, a agenda de trabalho. Abençoa, abre portas nessa semana para aqueles que precisam ser alcançados por um milagre, aí para um currículo que foi enviado, que o Senhor venha dar resposta nessa semana. Pai, ajuda os Teus filhos, porque é só o Senhor que pode nos ajudar. A nossa esperança está no Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Coloque tuas mãos para frente. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. E todos dizem: se Deus é por nós. Está encerrado o culto. Dá um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.